E aí pessoal do Explica Enem, que é o professor Marques, e hoje a gente vai falar um pouco sobre os exercícios de deslocamento de equilíbrios químicos. Assim como eu disse na aula, que deslocamento de equilíbrio não é uma matéria tão difícil, é uma matéria mais tranquila, mais rápida, né, da gente ver. E os exercícios da mesma forma não são muito complexos, são bem fáceis da gente tratar. Vamos lá, primeiro uma questãozinha do ITA, pra vocês verem que até no ITA esse tipo de questão não é uma questão difícil. Vamos lá, as opções a seguir se referem a equilíbrios químicos que foram estabelecidos dentro de cilindros providos de hélio. Se o volume interno em cada cilindro for reduzido da metade, a temperatura permanecendo constante, qual das opções a seguir o ponto de equilíbrio será alterado? O que acontece se eu tenho equilíbrios químicos e o volume diminuir com a temperatura constante? Isso aumenta a pressão, né? Então se aumenta a pressão, eu vou pro lado que tem menos gás. Então lá, aqui eu tenho 1 mol de gás, nesse lado 1 mol de gás, 1 mais 1, 2 mol de gás, aqui eu vou ter 2 mol de gás. Então não é a alternativa a letra A. Aqui eu vou ter sólido mais sólido dando gasoso. Isso aqui vai alterar. Vamos ver se tem alguma outra opção. Aqui, 1 mol de sólido não vai alterar na pressão. 1 mol de oxigênio. 1 mol de gás. Então, isso daqui não altera. 1 mol de gás, mais 2 mol de gás, dando 3 mol de gás de um lado e 3 mol de gás do outro. Não se altera. Aqui eu tenho 3 mols de gás de um lado, 3 mols de gás do outro. Então aqui, alternativa B. O que deslocou é justamente, né, a pressão foi para que tinha, como se aumentou a pressão. Se aumentando a pressão, o sistema vai tentar diminuir a pressão. Então, como é que ele diminui a pressão? Tirando o gás. Ele vai reduzir o gás. Então aqui, outra questãozinha sobre deslocamento de equilíbrio. Aqui, mais sobre a temperatura. Considera o seguinte sistema em equilíbrio. Aqui a gente tem a reação direta exotérmica, a reação inversa endotérmica. Como é que a gente vai alterar isso? Assinale as alternativas que aumentarem a concentração da amônia. Então, da amônia, a gente vai ter a reação exotérmica. Se a gente aumentar a concentração de nitrogênio, beleza. Isso aqui é verdade. Se a gente aumentar a concentração de nitrogênio, o sistema vai tentar diminuir isso, amenizar, e vai gerar mais amônia. Diminuir a concentração de hidrogênio. Isso é falso, né? Se a gente diminuir a concentração de hidrogênio, ele vai deslocar para fazer mais hidrogênio. Aumentar a temperatura do sistema. Isso daqui é falso, né? Se a gente aumenta a temperatura, ele vai tentar ir para o lado que absorve calor e ele vai gerar menos amônia. Diminuir a temperatura do sistema. Aí sim, diminuindo a temperatura do sistema, a gente vai deslocar o equilíbrio para o lado mais exotérmico. Aumentar a pressão do sistema. Vamos ver? Se a gente tem 4 mol de gás aqui, 2 mol de gás aqui, se a gente aumenta a pressão, ele vai querer ir para o lado com menos mol de gás. Vai ser justamente gerando mais amônia. Então, isso aqui é verdade. Diminuir a pressão do sistema. Isso daqui é falso, né? Então a gente viu. Então, isso daqui é mais ou menos um verdadeiro e falso. A gente tem que A, D e E são verdadeiros. Tranquilinha a questão sobre deslocamento, né? Sobre a temperatura agindo no deslocamento. A gente tem que ter, né? Foi boa essa aqui que pegou os 3 fatores, né? Concentração, temperatura e pressão. Outra questãozinha da UFPA. Um sistema químico a certa temperatura contém os gases flúor, oxigênio e óxido de flúor em equilíbrio de acordo com a equação. Ele dá essa equaçãozinha aqui. Note que aqui a gente tem uma certa energia. Vamos ver o que é isso aqui. Analisar o sistema, podemos afirmar que se aumentarmos a temperatura do sistema, a concentração de OF2 aumentará. Vamos ver, se daqui de um lado a gente está dando energia, ele está absorvendo, né? Se ele está absorvendo energia, então quer dizer que esse sistema aqui é endotérmico. Se ele é endotérmico, então, se a gente aumenta a temperatura, a concentração de OF2 aumenta com o aumento da temperatura. Isso aqui é verdade. Se aumentarmos a pressão sobre o sistema, a concentração de OF2 aumentará. Vamos ver. Aqui eu tenho 3 mol de gás. E aqui 2 mol de gás. Então, verdade, se a gente aumentar a pressão, ele vai deslocar para o lado com menos gás. Se aumentarmos a pressão do sistema, a constante de equilíbrio aumentará. Isso aqui é mentira. A constante de equilíbrio não se altera. Não se altera a não ser que a gente altere a temperatura. Alterando a temperatura, a gente altera a constante de equilíbrio. Se adicionarmos ao sistema um catalisador adequado, a concentração de OF2 aumentará. Isso daqui é falso também. Como eu falei na aula, os catalisadores não alteram a constante de equilíbrio. O equilíbrio não se altera de jeito nenhum. Ele altera na velocidade da reação, mas no equilíbrio não. Então, somente as alternativas 1 e 2. Mais uma questãozinha aqui sobre deslocamento. O dióxido de nitrogênio é um gás de cor castanha que se transforma parcialmente em tetróxido de nitrogênio, um gás incolor. O equilíbrio entre dessas espécies pode ser representado por 2NO2, dando N2O4 gasoso, ΔH negativo. Então quer dizer que é exotérmico. Indique quais das alternativas estão corretas. O aumento da concentração de NO2 favorecerá a reação inversa. Falso, né? Se aumenta a concentração do reagente, ele vai querer gerar mais produto. O aumento da temperatura favorecerá a reação direta. Se aumenta a temperatura, como é uma reação exotérmica, ele vai querer ir para o lado endotérmico, que é geralmente a direção inversa. Então, falso também. O aumento da pressão favorecerá a reação direta. Isso aqui é verdade, né? Se aumenta a pressão,
o sistema vai querer diminuir essa pressão, indo para o lado que tem menos gás, tem menos mol. Então, alternativa C. Mas vamos continuar lendo só para a gente matar a dúvida. A diminuição da concentração de N2O4 favorecerá a reação inversa. Falso, né? Se a gente diminuir a concentração, o sistema vai querer reverter isso, vai querer aumentar. Então, vai favorecer a reação direta. O aumento da temperatura diminuirá o valor numérico da constante de equilíbrio. Isso daqui é falso. A constante de equilíbrio vai diminuir, né? Pelo fato de ser exotérmico. Se aumentasse, ele favorecia os produtos. Mas como ele favorece o reagente, então ele diminui. Bom, pessoal, mas é isso. São poucos exercícios assim que eu queria trazer sobre o deslocamento, porque eles são todos nessa pegada, né? Ele vai dar uma situação, ele vai falar o que acontece e assim a gente vai tratar os exercícios dessa mesma forma que eu fiz aqui. Então, mas é isso. Até a próxima aula e até mais.